que a Sheila mandou pra gente. Cliente recebeu arbitramento pelo fisco estadual referente à diferença do ICMS incidente e recolhimento período de 2019 a 2023. Ele aderiu ao parcelamento em 24 vezes para fins de pagamento do valor. Em meus estudos, vi menções de lançamento, contabilização e ajuste de exercícios anteriores, com também juros e multas a incorrer. Quem segura quanto à contabilização dos valores principal do imposto, as multas e os juros. Você pode ajudar? Posso sim. Vamos lá. Vamos ajudar sim, Sheila. Vamos lá, Sheila. O que a gente está considerando aqui? Você está considerando que é verdade que houve uma operação durante o período de 2019 a 2023 em que era devido imposto e que isso não foi contabilizado. Beleza? Então eu estou considerando o seguinte, cara, sei lá, teve uma venda que tinha ICMS. Então, qual seria o lançamento normal? Isso aqui é muito parecido com a dúvida anterior que a gente estava aqui no webinário, né? Então, só que a gente está agora falando de lançamentos de complementação, por exemplo, ou lançamentos extemporâneos, lançamentos que não foram feitos na época em que eram devidos. Tá? Então, de 2019 a 2023, eu tinha, por exemplo, que lançar débito de resultado, crédito de ICMS a recolher. Beleza? E eu não fiz esse lançamento. Portanto, lá naquela época, eu teria debitado o resultado e creditado o passivo. Onde está o resultado de 2019 a 2023 acumulado? Está no PL. Então, eu estou falando o seguinte, do valor principal do imposto, eu vou creditar o ICMS a pagar e vou debitar o patrimônio líquido. Posso fazer direto em lucros ou prejuízos acumulados, ou posso criar conta transitória, ajuste de exercícios anteriores, lançar ali, lembrando que é uma conta transitória, portanto essa conta é zerada durante o fechamento das demonstrações. Então você vai zerar essa conta jogando esse saldo resultante para lucros ou prejuízos acumulados. A conta transitória, por definição, ela começa e termina o período com saldo zero. Legal? Beleza, então o valor principal é isso. Só que, como esse valor principal ele está vencido, eu vejo o seguinte, cara, quanto de multa teria incorrido? Porque a multa de mora ela é lançada por competência. A gente tem aula disso dentro do CSM, inclusive, né? Como é que eu contabilizo multas e juros? Por competência, mês a mês, bonitinho. Então, mês a mês, conforme esse tributo ele estava atrasado, eu teria lançado débito de despesa, crédito de ICMS a recolher, aumentando a conta do ICMS a recolher pela multa de mora que vai ali aumentando. Legal? Estou considerando que é disso que você está falando. Não é uma multa de lançamento de ofício que foi só no momento do lançamento pela autoridade fazendo. Não, falando que é a multa de mora. Tô imaginando isso. Então, vai aquela cartinha de amor, fala o seguinte, ou você regulariza através de um parcelamento ou a gente vai te fiscalizar e aí sim viria uma multa de lançamento de ofício porque a gente vai lançar esse imposto. Tô imaginando que seja essa a situação. Primeira, situação de que, eu tô me regularizando aqui para não dar problema maior, Então, a multa de mora, ela vinha incorrendo mês a mês. No caso dos tributos federais, é aquela famosa multa do 0,33 ao dia, limitado a 20%, beleza? Multa de mora. Então, eu vou mês a mês debitando o resultado, creditando o ICMS a recolher, aumentando ele pela multa de mora. Se isso aconteceu em períodos passados, o que eu vou fazer? Vou creditar o passivo, debitar o PL, mesma história que eu expliquei ali. E o juro de mora? Mesma coisa. O juro de mora, vamos pensar nos tributos federais. Quando eu atraso um tributo federal, a partir do mês seguinte eu tenho aquela regrinha, a Selic acumulada, a partir do mês seguinte ao do vencimento original até o mês anterior ao do recolhimento, mais
1% pelo mês do recolhimento. Essa é a regra do juro de mora, né, dos tributos federais. Porque eu não acompanho o tributo estadual. Por isso que eu estou fazendo essa associação. Você vai ter que verificar como é que o estado em questão ele se manifesta em relação às multas e juros de mora daquele tributo, beleza? Mas a contabilização não tem erro. De novo, é um valor que mensalmente deveria ser contabilizado. Então, de novo, eu estou falando de um ajuste de exercícios anteriores por lançamentos temporâneos, ou seja, lançando uma coisa que deixou de ser lançada no passado. Então, de novo, creditando o passivo, aumentando o ICMS a recolher, debitando o PL, que é onde os resultados de anos anteriores se acumulam. Legal? Sem mistério até aqui. Então, o que aconteceu? Se eu estou em 2024, com um balanço já de 2023 fechado, tudo o que aconteceu de 2023 para trás, eu lanço agora como ajuste de exercícios anteriores. Ah, mas também teve, Caio, um pouco de juro que incorreu durante ali os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e agora, por exemplo, em junho de 2024, eu tô fazendo esse parcelamento. Então, os juros de mora que incorreram em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, eu consigo lançar no próprio mês. Então esses eu não vou fazer ajuste de exercícios anteriores, porque eu estou fazendo o lançamento no próprio período. Então eu credito o ICMS a recolher e debito o resultado por competência. Ao fazer isso, eu tenho o valor do débito atualizado no meu passivo. Se eu estou fazendo um parcelamento que ele simplesmente é o parcelamento do tributo, sem desconto, sem nada, aqui eu vou ter uma reclassificação de passivo. Eu vou debitar o ICMS a recolher e eu vou creditar o parcelamento. Simples assim. E aí esse parcelamento, né, é em 24 vezes, como você falou ali. Beleza, se é em 24 vezes, eu vou ver o que é curto prazo, né? Então eu vou ver o seguinte, olha, estou fazendo lançamento agora. O que é considerado curto prazo, os próximos 12 meses? Aí a gente tem uma outra aula dentro do CSM que explica isso, né? Eu posso ir por dois caminhos. Eu posso considerar agora o que é curto prazo, ou seja, 12 meses a partir de agora, e o resto fica no longo prazo, fica no ativo no passivo, não circulante, e todo mês eu pego uma parcela do não circulante e trago para o circulante. Eu posso fazer isso. Ou, plano B. Eu só vou fechar balanço agora lá em dezembro de 2024. Então eu já considero daqui até dezembro de 2024, mais os próximos 12 meses, tudo como curto prazo. E jogo para passivo não circulante só o restante. Ou seja, eu tiro a minha necessidade de todo mês ficar jogando uma para outra, mas se eu tirar um balanço intermediário no meio do caminho, eu tenho que fazer esse ajuste. Beleza? Então, acho que ficou tudo certo aqui. Sentiu mais segurança, Sheila? Conseguiu pegar ali a ideia? Vai conseguir contabilizar isso com mais propriedade? E mais importante do que chegar na resposta, conseguiram entender qual é o processo que eu fiz para chegar na resposta? Percebe assim, ó, muitas vezes, talvez não seja o caso da Sheila, talvez não seja o caso específico dela, mas muitas vezes vem uma dúvida, vem uma questão que a pessoa não consegue chegar na resposta ou sente insegurança porque ela não quebra em etapas. Né? Que eu precisei quebrar em etapas, precisei entender o seguinte, olha, beleza, tem um tributo, esse tributo está atrasado. Esse tributo, o tributo primeiro tinha que ter sido contabilizado, como é que seria? Beleza, venci essa etapa. Ia ter multa de mora. Né? Putz, será que tem multa de mora ou multa de lançamento de ofício? Nesse caso, como é uma situação à distância que a gente está conversando, eu considerei que é multa de mora. Mas o ideal seria, né, numa consultoria, por exemplo, questionar
um cliente, questionar o consulente, ou se você está trabalhando dentro da equipe, né, questionar o cliente final, questionar o colega de trabalho. Se tá, mas isso aí é multa de mora ou veio uma multa de lançamento de ofício que substitui a multa de mora, né? Então seria diferente. E aí como é que contabiliza a multa de mora? Próxima etapa, o juro de mora. Como é que se calcula juro de mora? Percebe como eu preciso ter conhecimentos de base, que vocês têm nas aulas do CSM, por exemplo, para juntar essas peças, pegar o problema e quebrar ele em etapas para ir resolvendo parte por parte. E aí a coisa se monta assim, beleza, era só isso. Né? No fim das contas, o trabalho do consultor muitas vezes é esse. O nosso trabalho, né, como contador, um contador de verdade, um contador que tem essa mentalidade consultiva, é esse aí, quebrando a coisa para entendendo elas em parte. A mesma coisa aconteceu lá na primeira questão lá do bloqueio judicial, por exemplo. É ir olhando para a coisa com calma, olhando as etapas e olhando ali em cada uma delas o que a gente pode sondar, o que a gente pode analisar. Beleza?